E pelo menos até onde eu me lembro, todo jogador deve ter um sonho de jogar na seleção. Então você joga bem no seu time pra jogar, para ir pra seleção, pra ser visado e ir pra seleção. E aí o Endrick dá uma dessas, né, de eles poderiam estar de férias. É um papo que se ele falou, não veio da cabeça ali do nada. É um papo que deve rolar, tipo, eu podia estar de férias, sei lá, e tô aqui jogando. Tanto que foram fazer festa, né, logo depois. Exatamente. Então, para que os jogadores estão indo bem nos seus times? É para ficar ali, acomodei, tô indo bem, tô jogando bem. Seleção não é mais sonho, não é mais objetivo, olhar e falar, eu vou dar uma Copa do Mundo pro meu país, eu vou ganhar uma Copa do Mundo. Aí a Aline trouxe bem, né? Parece que o Dorival quis poupar porque já tinham ido muitos jogadores do Flamengo. Se o Flamengo inteiro tivesse que convocasse o Flamengo inteiro, sabe? É isso, é Brasil, tipo, tá ali em cima, mas são muitos pontos que precisam ser esclarecidos, serem respondidos pra gente entender pra onde vai a seleção brasileira. Zago, você consegue responder a dúvida de Luana? Para onde vai a seleção brasileira? Como você viu essa participação da seleção brasileira e toda essa questão envolvendo o próprio Dorival, que ainda teve aquela imagem que viralizou nas redes sociais na disputa de pênaltis contra o Uruguai, quando o Dorival fica de fora da rodinha dos jogadores. Ele disse que já tinha feito isso no Flamengo, no São Paulo. Realmente temos essas imagens, mas para mim, o Dorival estava, para quem não lembra, o Dorival estava vestindo o uniforme do Zagallo. Tô tentando falar aqui. Valeu. Não, é o dedinho do Dorival. Dorival falando. Ele estava com o uniforme que o Zagallo usou, né, na Copa América de 97, né, e na Copa de 98. E aí você tem aquela imagem do Zagallo batendo no rosto dos jogadores, dando força nos pênaltis. E aí você pega um Dorival completamente fora da roda. Então, Zago, queria a sua opinião sobre... acho que cada técnico, imagino, né, nem entrando no ponto, você não vai falar muito sobre o fato do Dorival estar fora ou não da rodinha, tem a sua tática, mas queria uma análise sua mesmo, assim, do trabalho da seleção brasileira, sobre as escolhas, como que você viu o Brasil nesta Copa América? Disso daí do Dorival, eu acho injusto comparar ele com o Zagallo, porque em 98 os jogadores estavam sentados no chão, e o Zagallo passava de um em um, eles não estavam em roda, né? Então o pessoal foi tentar comparar, mas os jogadores estavam cada um ali meio na sua, e ele ia de jogador em jogador, então não era assim uma roda. E as câmeras, muito do ângulo com que você filma, você pode criar o cenário que você quiser, né? Dependendo do ângulo da tomada que você dá. E eu não sei qual é o tipo de relação, como que o Dorival se relaciona, né, com os jogadores. Então, assim, eu acho muito injusto fazer qualquer análise, né? Eu vi isso daí, eu vi pegarem muito no pé do Dorival e tentarem atribuir a isso uma questão de isso levou o Brasil a perder nos pênaltis. E, coincidentemente, saiu recentemente uma pesquisa sobre disputa de pênalti e foi descoberto que, pelo menos nesse levantamento, nesse último estudo, que quanto menos informação o jogador recebe entre o final do jogo e os pênaltis, maior a chance de êxito. Então, eles compararam treinadores que deram muita instrução com treinadores que deram pouca instrução. Aqueles que deram menos instrução foram aqueles que tiveram melhor sucesso em aproveitamento em pênalti. Então, eu acho que isso foi uma forma de tentar desestruturar um trabalho que tem 8 jogos, se eu não me engano, né? E acho muito cedo para a gente poder avaliar o trabalho do Dorival com apenas 8 jogos, sendo já 4 em competição sul-americana, que são competições muito duras. O grande problema, né, Aline, Luana, que eu vejo da seleção brasileira é a gente não ter mais um time definido. E quando eu falo isso, assim, quando a gente ganhou em 94, o Brasil meio que construiu uma base que tinha ali Tafarel, Jorginho e Branco nas laterais, zagueiro era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, que se machucaram, aí a gente teve que trocar, Mauro Silva e Dunga, Bebeto e Miller na frente, e aí depois trocou pelo Romário e o Zinho. Esses caras eram a base que vinha jogando há 1 ano e meio juntos, pelo menos desde as eliminatórias, que foram muito duras. Eles perderam, eles ganharam juntos. Depois, no outro ciclo, ninguém tinha muita dúvida. No gol, às vezes, mudava um pouco, mas assim, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, eram meio que titulares, assim, com uma regularidade muito grande na seleção brasileira, e ficaram por muito tempo. E a gente falou, a Espanha foi campeã com uma base do Barcelona treinada pelo Guardiola, a Alemanha campeã com uma base do Bayern treinada pelo Guardiola, a Argentina, a gente já falou aqui, depois que ela teve um time, ela começou a vencer. E a gente, a cada jogo, a gente quer criar uma nova seleção, todos aqueles que não foram são as soluções para aqueles que estão lá. E lembrar sempre, quem está no palco vai sempre estar mais exposto do que quem está preservado em casa. Então só pode errar quem está no campo.
E aí a gente sempre acha melhor aquele que está em casa, aquele que não jogou. E a gente idealiza um jogador que a hora que ele vai para o campo vem a nossa frustração. Fala, pô, mas eu esperava mais dele. Tá, mas é sempre assim. Então a gente tem que ter mais convicções, eu acho, tem que dar tempo pro Dorival. Eu vejo que o Dorival tem um perfil bom para técnico de seleção. Ele é um cara que sabe gerir ego. Isso é importante para um treinador de seleção. É um treinador que treina pouco a equipe. Eu vejo as pessoas falando sobre Guardiola na seleção. Não tem nada a ver um trabalho de seleção com o trabalho do Guardiola. Eu digo perfil, né? Não o Guardiola, mas achar que é o treino, é a capacidade. Isso daí é para clube, para projeto. Nem no Brasil funciona, porque aqui se treina, troca de treinador a cada 4 meses. Imagina na seleção. Então, acho que é isso. Assim, o Dorival precisa de tempo, precisa de convicção, montar um time e com aquele time até o fim, e é assim. E ele vai ser avaliado no final se ele vai ser campeão ou não. Se ele não for campeão, tá tudo errado. Se ele for campeão, tá tudo certo. E ele tem que ter convicção que vai ser assim e acreditar no que ele pensa ali.